Alô você, estou começando agora mais um Conversando com Gama e hoje eu estou tendo um prazer imensurável de estar recebendo uma pessoa muito capacitada, professor, educador, teólogo, escritor, pregador, pastor, pai, esposo, servo de Jesus Cristo, adorador, um hebraísta, um homem que conhece a Bíblia nos seus originais, está comigo hoje como convidado especial o pastor Paulo Nascimento. Obrigadíssimo, companheiro. Eu que sou grato ao Senhor pela honra e pela alegria. Eu que sou um eterno aluno do Senhor aí, hein, pastor? Que isso, é muita humildade. Isso aí é o poço da humildade personificado no pastor Paulo Nascimento. Pastor Paulo Nascimento, é evidente diante dos nossos olhos e a gente percebe publicações nas redes sociais e não são montagens, são publicações legítimas, não é fake news, porque a gente percebe confissões das próprias pessoas e, além disso, demonstrações com fatos comprovados de grandes líderes expoentes em nosso país. A gente depara no nosso dia a dia, na nossa convivência, líderes que eram referenciais para nós, modelos de vida, e de repente estoura uma bomba que aquele líder estava há alguns anos cometendo algum delito, praticando alguma abominação, e aquele líder é afastado, é excluído, é exonerado, ou é jubilado, e da noite para o dia, do trono para o fundo do poço, não porque ninguém o derrubou. Ele foi pelos seus próprios passos, pelos seus próprios hábitos. Isso significa que hoje a gente está diante de muitos líderes embriagados pelo poder. O senhor, como um teólogo, como um estudante de teologia, de liderança, o que leva um líder a se tornar embriagado pelo poder? Eu vou fazer uma referência aqui um tanto complicada para alguns que vão ouvir de primeiro. Cazuza dizia que as suas referências morreram por overdose do poder. Cazuza, né? Cazuza. Logo ele. Mas Paulo Apóstolo nos ensina no conselho a Timóteo, do jovem pastor, que procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, do que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Eu vou destacar duas palavras em grego: dóquimo, aprovado, e ortotômio, que faz o corte. E aí, quando a gente fala de dóquimo, Paulo está remontando a ideia de alguém que está indo ao mercado e que, quando chega lá, que ele vai fazer o pagamento com a moeda, eu não sei qual era o avaliativo do mercador, mas ele poderia dizer dóquimo ou adóquimo, ou seja, aprovado ou reprovado. Assim é o próprio Deus com a gente. Ele nos convida para a sua obra, honra nossa, alegria nossa, participar daquilo que é o chamado do Senhor. Só que Paulo vai dizer para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar. E a palavra manejar é ortotômio, é a ideia daquele agricultor que está arando a terra, ou do alfaiate, como nós tínhamos o seu Fábio, que ele tinha que cortar com precisão o pano para não perder, para não desperdiçar. E assim deve ser o obreiro. Só que Paulo ainda fala para Timóteo: toma cuidado da sua própria vida, porque não adianta a gente cuidar de um rebanho e perder a gente para nós mesmos. Qual é o grande problema hoje, pastor Cláudio Gama? É que o poder é a droga mais saborosa que o homem pode experimentar, porque ele dá as sensações de que ele se torna intocável. Dá licença um pouquinho. Olha o conceito de poder que o pastor Paulo Nascimento está dando. É a droga mais saborosa que o homem
pode experimentar. Por exemplo, todo mundo sabe que o refrigerante faz mal, mas todo mundo diz que o refrigerante é bom. A mesma coisa é o poder. Ele é doce, ele fortalece o ego humano. E quanto mais o homem tem sensação de controlar a vida do outro, mais poderoso ele se sente, mais intocável ele se sente. E a gente sofre no Brasil hoje pessoas que se comportam como coronéis na igreja. Posso ser bem aberto aqui na minha resposta? À vontade. Eu sou assembleano, como o senhor é. E no Brasil hoje, se o camarada der uma ligação lá para a convenção tal, acabou com a vida do camarada. Eu conheço gente que teve a vida derrotada por causa de uma ligação, por causa do coronelismo usado, por conta do poder que o cara acha que tem. Eu não quero fulano mais pregando aí na cidade, não quero mais pregando em tal lugar, e aquilo ali é dose do poder que ele recebeu. Só que o maior dos poderes, ele também um dia terá que prestar conta, que é o Senhor nosso Deus. É interessante que quando a gente percebe, a gente faz uma anamnese desses embriagados pelo poder, e o senhor disse aí que o poder é a droga mais saborosa que um homem pode experimentar. Que a gente vai para a história desses homens. Esses homens vieram de uma vida simples. Sim. Muitas das vezes não tiveram uma oportunidade para estudar, vieram de um trabalho pesado, e Deus chama esses homens, ou seja, tira do nada, tira do monturo, e daqui a pouco esses homens é um líder de multidões, de uma igreja tremenda. E esses homens, da noite para o dia, se tornam deificados. Será que é nessa deificação que eles acham que eles podem pecar, administrar seus próprios pecados e eles mesmos perdoarem os seus pecados? Se torna complicado porque quando você acredita que é o dono do poder e que você pode julgar a todos e não ser julgado por ninguém, você se sente como quem não peca. Para eles, a palavra pecado, no seu dicionário do dia a dia, não tem. Eles são a personificação da perfeição. Lembra do rei que se achou muito e que Deus o fez um animal para rastejar? Na história que Daniel conta para a gente, na Bíblia? Até onde o poder é capaz de embriagar o homem? Até que Deus traga o juízo para mostrar para ele que ele é tão mortal como qualquer outro e que ele é tão pequeno como qualquer outro. Quando a gente percebe a queda, ou não vou dizer a queda, porque quando a gente recebe a notícia, é porque se tornou público, não dá mais para esconder o que estava escondido, mas a queda já aconteceu, tem casos de 10, 20, 30 anos, e o camarada na frente da igreja, como se ele fosse o santarrão máximo da igreja. E aí eu te pergunto, a maioria desses embriagados pelo poder, quando é notificado, descoberto, você percebe que o discurso deles era um discurso moralista. Sim. Por exemplo, quantos desses, uma irmã na igreja dele, porque pintou uma unha ou aparou o cabelo, foi colocada publicamente e chamada na época de prostituta. Aí passou-se uma época, descobriu que este líder estava com uma vida paralela, uma duplicidade de vida. Onde eu quero chegar? Esses embriagados pelo poder se escondem atrás de um discurso moralista? Principalmente para tentar maquiar os seus pecados. E ninguém sabe. O cara está tendo um discurso de moralista, como é que você vai desconfiar do cara? Por exemplo, eu tive uma oportunidade de ir numa igreja que no final do culto o pastor estava com um pote de acetona, algodão e tirando o esmalte da unha das irmãs.
Só que há de se observar, pastor Claudio Gama, para a gente poder fechar o assunto. Aí, o pastor estava fazendo o quê? Um pote de acetona, algodão na mão e tirando o esmalte. Não estava orando, não estava ungindo, não estava abençoando. As irmãs tinham que passar... Mas tirando pastor é manicure. Era pastor, mas eu acho que queria ser manicure. Eu hoje já dorme no Senhor, mas... Será que dorme? Mas vamos lá. Exemplo clássico da Bíblia. Mateus capítulo 4. Eu querendo tempo para orar, para jejuar, para estudar, para escrever sermão. O camarada tirando acetona de unha de irmã. Mateus capítulo de número 4. Foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, eu entendo que nem todo o deserto foi o diabo que conduziu e é prova. É verdade. Pode ser uma escola de ensinamento e uma escola de tratamento de Deus. Para onde que o diabo conduziu Jesus? Para o pináculo do templo, a parte mais alta. Ou seja, eu também entendo que nem todo mundo que está lá em cima foi Deus que levou. Essa eu aprendi com o pastor Ronald Gustavo. E aí a gente fica nessa pressão de que quem está lá em cima foi Deus que colocou. Quem está no deserto, está na prova, está na moenda, está no vale. Foi o diabo. Não. Tem coisas que Deus está fazendo aqui embaixo que parece ser o diabo, e tem gente que está lá em cima, que tem pessoas que estão pensando que Deus exaltou e foi o diabo que o conduziu. Por isso, esse coronelismo, por isso, esses ditadores na igreja, porque eles esquecem que a igreja não é deles, a igreja é do Senhor Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Por máximo que eu tenha a responsabilidade de cuidar de um rebanho, eu não sou o dono da igreja. Eu sou um cooperador. Eu sou um rupereta. Eu sou um remador naquela embarcação. Meu Deus, remador na embarcação. Deus nos chama para ser remador e o camarada opta para ser manicure. Só Jesus. Só Jesus. As evidências desse pessoal embriagado pelo poder, que passam tempo enganando o povo, mascarando-se, se fazendo de santo e na podridão do pecado. Na podridão do pecado. E muitas das vezes chega pessoas dizendo, não, tem que ter pena dessa pessoa, tem que ter pena desta pessoa. Aí você começa a analisar como ter pena desta pessoa se ela mesma optou por isto. Não é uma questão agora sua. Eu pego muitos casos de bizarrice no canal Falando de Bíblia. Eu já vi gente sentado num cadeirão tipo rei e mandando os membros beijarem em pé. Espante-se o Senhor. São Paulo. O Brasil é celeiro dos mais hereges do mundo. Olha que os africanos zoam também para caramba lá. Mas os brasileiros ganham de lavada. O Daniel fica espantado quando a gente começa a produzir o material, separar o material para fazer vídeo, resposta, a gente fica assim, rapaz, não acredito nisso não. O outro que tinha que jogar dinheiro no pé lá da determinada apóstola, da bispa, porque senão não era abençoado financeiramente. E essa turma são muito parecidos com os fariseus. Nos seus discursos e nas suas doutrinas, chamam Deus de Pai, mas no seu comportamento parecem filhos do diabo. Por falta de conteúdo das Sagradas Escrituras, são vazios. Porque nós estamos vivenciando, e eu falo até dentro da família pentecostal, líderes que eram modelos. E quando a gente recebe a notícia, cara, das podridões que essa pessoa praticava nos bastidores, nos dá náuseas, nos dá náuseas. A minha oração é que se cumpra nesta pessoa aquela palavra que Jesus disse certa vez à igreja de Éfeso: lembra-te de onde caíste. Porque o embriagado pelo poder é um homem caído em cima do púlpito. Sim. E lamentavelmente, esses homens,
eles não têm a sensibilidade de fazer uma confissão plena. Eu digo plena, não é justificar, é confessar plenamente e suplicar o perdão tanto divino quanto do povo que ele enganou por aquele tempo todo, e aceitar uma disciplina, porque se a ovelha é disciplinada, este líder, cabe mais a ele o teor da disciplina, o peso da disciplina. A quem muito é dado, muito lhe será Muito é cobrado. Que Deus tenha misericórdia de nós e que apliquemos em nossa vida a palavra de Paulo. Quem está em pé, se cuide para que não caia. Mas que esse momento seja um momento de reflexão, para que tanto quem está tendencioso a isto reveja, porque um abismo chama outro abismo, e que Deus nos dê um aumento de temor, para que sejamos um exemplo e não um escândalo para os fiéis. Palavras de Salomão: quem encobre o pecado não prospera, mas quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Alcançará a misericórdia. Olha, não é fácil. Eu termino hoje aqui impactado. E baseado nisto aí, amanhã, com essa sumidade aqui em forma de pessoa, pregadores sem conteúdo, esses camaradas que tem rótulo, tem terno, tem sapato, tem pasta, tem Bíblia, tem cabelo, tem lente, tem sobrancelha, tem voz de pregador, mas não passa de um papagaio em cima dos púlpitos. Pregadores sem conteúdo. Amanhã com o pastor Paulo Nascimento. Lembrando sempre, venha comigo, porque juntos somos muito mais fortes, juntos chegaremos muito mais longe. Acredite, em Deus faremos proezas. Pastor Paulo, obrigado. Eu que agradeço, meu pastor. Honra estar aqui.